Amém, irmãos? Juízes 6. Palavra do Senhor, 6:11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiasita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apressou e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do medianita. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos do medianita. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ah, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal que és tu que falas comigo. Amém? Deixe sentar. Uma passagem conhecida para muitos, né? Porque quanto mais estamos na presença do Senhor, mais nós ouvimos a palavra, também a lemos, mas às vezes nova, né? Para quem não lê muito. E essa palavra, ela vem falando da opressão dos medianitas. Os medianitas estavam oprimindo Israel de todos os lados. Por quê? Porque eles deixaram de observar a lei, deixaram de olhar para o Senhor, deixaram de praticar as coisas boas e começaram a praticar o que era errado. Então o Senhor quis trabalhar com eles. Para quê? Para que eles viessem reconhecer, irmãos, né? Reconhecer o que se perde. Dentro de uma casa, quando você está educando seu filho ainda é pequeno, está sob o seu domínio, e você quer, aleluia, ele faz alguma coisa que não é legal, o que você faz? Você tira alguma coisa. Às vezes tira um programa que ele gosta, às vezes tira o chocolate, tira alguma coisa. E ele vê que não é bom aquilo que ele fez. E o que ele faz? Ele para de fazer. Ele volta, né, a fazer as coisas certas novamente, a respeitar. E isso aconteceu aqui com Israel. Israel estava perdido. Israel estava, né, angustiado, aflito, porque eles plantavam, os medianitas iam lá, pegava tudo. Então eles ficavam sem alimento, eles ficavam provavelmente sem bebida, sem azeite, sem nada. Porque eles iam lá na época da colheita e catavam tudo. E creio que eles eram tão astutos que deixavam até eles colher. Eles colhiam, botavam lá tudo direitinho, aí eles iam lá e roubavam. E o Senhor também não deu força a Israel para guerrear. O Senhor tirou a força de Israel, né? O medo entrou em Israel e eles recuaram. E os medianitas fizeram o que quis fazer no tempo que o Senhor permitiu que fizesse. Mas chegou um dia, aleluia, né? O anjo do Senhor viu Gideão lá malhando trigo, lá onde era, no lagar das uvas. E o Senhor achou aquilo louvado, porque ele arrumou uma estratégia. Deus, ele deu o Espírito Santo, já foi falado aqui, sobre nós, para quê? Para que nós venhamos ter estratégia, para que nós venhamos buscar solução para os nossos problemas, né? Parar, ver por quê, né? Eles vão vir buscar na época da uva, eles vão vir aqui no lagar, mas agora eles não vão vir, né? Então ele pensou, né? A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então, às vezes, o Senhor nos dá a oportunidade de nós pensar como o Senhor. E, através do nosso pensamento, o Senhor nos visita e nos dá livramento. Então,
assim fez ele. Ele foi lá para o lagar e ele estava lá. E quando ele estava, amado, a palavra diz que os olhos do Senhor estão atentos a todas as coisas. Às vezes eu paro e fico pensando, eu falo, Senhor, como é que tu pode ver todo mundo, o mundo inteiro, desde o menor até o maior, desde o que está no ventre, desde que antes de gerar, o Senhor vê todas as coisas, contempla todas as coisas, né? Sabe que todos os nossos cabelos estão contados, não cai um sem que Deus permitir, as folhas, né? Irmão, imagina a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, e de forma tão simples, Ele trabalha conosco para nos ensinar. De forma simples Deus trabalha, né? É tirar a bala da criança, é tirar o arrozinho, o feijão, aleluia. Muitas das vezes, às vezes, meu amado, é doer o dedo, para que você pense que você tem dedo, porque se o dedo não dói, você nem pensa no dedo, nem pensa, né? Às vezes a unha fica grande, se ela não te machuca, você deixa ela lá, aí ela te machuca, você lembra de cortar ela do pé. Quem não tem costume, né? Os homens que não têm costume de fazer unha de pé, fica lá. Então, irmãos, às vezes Deus, Ele trabalha conosco de forma simples, mas nós não vemos dessa forma. E eles não estavam vendo, né? Israel passou muito tempo até entender que eles estavam fora do propósito de Deus. Então, o anjo do Senhor, o Senhor mandou o anjo, aleluia, ir lá visitar Gideão. E ele apareceu a Gideão. E ele faz, né, uma palavra que todo mundo gosta. Mas o que o anjo falou para Gideão, o Senhor fala todo dia para conosco. Não temas, eu sou contigo. Na Bíblia, amado, existe 356 vezes falado esta palavra, citado essa palavra. Ela é um para cada dia. Todos os dias Deus fala, não temas, eu sou contigo. Né? Para quê? Para te livrar, para te guardar, para te abençoar, para fazer com que a minha palavra prospere em tua vida. Porque ele diz, eu velo pelas minhas palavras para cumprir. Então não é a minha palavra, é a dele. Mas a dele se cumpre o quê? Na minha vida. Né? Davi falou, conforme as tuas obras, eu te louvarei. Então, conforme as obras que Deus faz na nossa vida, nós vamos louvando e engrandecendo o Senhor. E ele, amado, ele começa a conversar com o anjo. E ele fala, né? Se tu és conosco, né? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o anjo, meu amado, ele não acusa. Ele não acusou. Né? Ele falou, sabe por quê? Porque vocês fizeram isso. Não, ele não falou isso. Ele simplesmente, aleluia, ele falou que Deus ia usar ele. Deus ia usar ele com poder, Deus ia usar ele com autoridade, Deus ia usar ele como um guerreiro, aleluia, para derrotar os medianitas, né? E ele, aleluia, ele ficou, e ele cita, ele fala assim, mas falaram tanta coisa boa de Deus, que Deus tirou o povo, né, os nossos pais do Egito, com braço forte, né? Agora vem todo esse mal. E vê, irmãos, que não é só no livro de Juízes. Mesmo, aleluia, em Deuteronômio, nós vemos ali situações adversas. Por que eles descem ao Egito? Porque eles deixaram de observar a palavra do Senhor. Todas as vezes que nós deixamos de observar a palavra do Senhor, irmãos, infelizmente, nós descemos um degrau. E nós temos que subir. Né? Aquele que cair, se levanta. Então, nós temos que subir. E Gideão, ele tinha agora que se esforçar, ele tinha que subir, mas ele começa a questionar, né? E ele fala que como é que ele ia fazer isso, né? Como é que ele podia fazer? Mas o anjo fala com ele assim, olha Gideão, olha, vai nesta tua força e livrará Israel das mãos do medianita, porque eu te enviei. Então, vê, irmãos, que Deus tem propósito. E levanta pessoas para propósito. O Senhor levantou, aleluia, Gideão para este propósito. Levantou Sansão para aquele tempo e para aquele propósito. Levantou Noé para aquele tempo e para aquele propósito. Por quê? Porque é Deus que coloca no nosso coração, tanto querer como efetuar. Né? Quando nós cantamos aí, tudo está pronto. Tudo está pronto.
Aí o Senhor chama. E aí você tem que ser o quê? Uma resposta ao chamado de Deus. O Senhor chama Jonatas. E Jonatas, ele não gostou muito. Ele poderia já ter falado até com o Senhor, não vou lá. Não vou em Nínive porque o povo é bárbaro, porque o povo é isso, porque o povo é aquilo. Ele poderia, quando Deus o chamou, ele falar. Mas ele não falou. Mas o que ele fez? Ele se escondeu. Ele se escondeu, irmão. Nós não podemos nos esconder. O Senhor fala assim, olha, coloca as tuas causas para que eu possa julgar. Nem se Jonas tivesse falado, Senhor, eu não vou, porque eu tenho medo, eles vão me comer, eles são bárbaros, eles são isso, são aquilo. O Senhor ia falar, não, Jonas, estou com você. E tirar o medo de Jonatas. Tirar o medo, irmão, porque é ele que tira. Se o diabo coloca medo na nossa vida, maior é o Espírito de Deus que está em nós, para nos fortalecer e arrancar esse medo da nossa vida, para que a palavra de Deus se cumpra em nós. Então o Senhor falou com ele, vai na tua força. Nesta tarde, nesta noite, Deus está falando, vai na tua força. Talvez a tua força é pequena, meu irmão, para vir na igreja. Talvez na hora de vir na igreja, você dá um cansaço, você sente uma dor, você sente um desânimo, você fica triste, você está chateado por alguma coisa. E quando nós estamos chateados, vivendo alguma coisa, nós perdemos um pouco da nossa força, perdemos a nossa alegria, mas aí nós nos fortalecemos na alegria do Senhor, aleluia, e lembramos das coisas que Deus já fez. E aquele que fez uma vez vai fazer duas, vai fazer três, vai fazer quatro, né? Aleluia. Por isso que a palavra diz o quê? Quero, né? Lá em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança. Aí você tem esperança. Olha, eu já vivi uma situação dessa, o Senhor me socorreu. Ah, mas o irmão também falou que já viveu uma situação dessa, e o Senhor deu vitória a ele, vai dar a mim. Mas como já foi falado aqui, é no tempo dele. Tempo dele. Né? Eu creio que a forma, aleluia, que mais Deus trabalha na nossa vida é tempo. Tempo, né? Há tempo para todas as coisas. E esse tempo de espera, ele às vezes ele é doído. Ele às vezes ele é desesperador. Ele às vezes nos tira a força. Mas é na pouca força que você tem que você prossegue. Quantas vezes, irmão, todos nós pedisse para levantar a mão aqui, quantas vezes já veio sem força nenhuma? Quando saiu daqui, saiu renovado. Saiu daqui com esperança. Aleluia! Que vai acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, Deus prometeu, Ele vai cumprir, no tempo certo. Aleluia! Quando a criança nasce, o pai olha para a criança, faz um projeto, botar meu filho estudar, para ele ser um engenheiro, ele ser um médico, né? Ele ser um construtor, ele ser qualquer coisa, né? Se o pai é pedreiro, vou ensinar meu filho na profissão para ele ser um bom pedreiro, vou ensinar meu filho, né? Então ele tem um sonho, mas até esse sonho se realizar, irmão, há uma caminhada. 18 anos, 19, 20, 24, 26 para um filho se formar, depende, aleluia, do que estudar, aleluia. Há um tempo. O sonho, aleluia, é a esperança daquilo que vai acontecer. Então, Gideão estava ali, Gideão, ele começa a dar uma de coitado, e é o que nós fazemos, né? Às vezes nós ouvimos uma palavra e falamos, mas como é que pode acontecer isso na minha vida? Mas na minha vida, não, né? O pastor não sabe, a pastora não sabe como está a minha vida. Não importa como está a tua vida. Se o Senhor liberou a palavra de vitória para você, é Deus que vai fazer, meu irmão. Não é você, na sua pequena força, ou sem força nenhuma, ou com muita força, nós não podemos fazer nada. Então, nós temos que caminhar na nossa pequena força. Não importa o tamanho da tua força, o importante é que você venha a caminhar. E ele disse, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Deus estava pedindo alguma coisa para ele? Deus estava pedindo dinheiro para ele, estava pedindo ouro, estava pedindo prata, estava pedindo arma. Deus estava pedindo alguma coisa para ele, não estava pedindo nada. Você vê como a gente tem desculpa? A desculpa dele era o quê? Que ele era pobre, era o menor da casa do pai dele, né? E que ele não tinha condições,
aleluia, de fazer aquilo que Deus queria. Nessa hora, meu irmão, deve ter passado por Gideão assim, eu não tenho nem arma, eu não tenho um exército, eu não tenho nada, eu não tenho nem irmão para lutar comigo, nem a minha casa pode se levantar para fazer essa obra que Deus quer fazer. Então vem muita dúvida na mente, no coração, aleluia, de Gideão. E é isso que acontece conosco, quando nós ouvimos uma palavra, ou quando o Senhor coloca no nosso coração o desejo de fazer alguma coisa. Mas como eu posso fazer isso? Por onde eu vou começar? O que vai acontecer? E se não der certo? A gente tem um monte de desculpa, um monte de situação, e nós não vivemos o melhor que Deus tem para nós viver. Né? A palavra diz que com o Senhor tudo nós podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos dar um passo de fé. Aleluia, um passo de fé, meu amado. Com o Senhor Jesus Cristo, você dá um passo de fé e você compra seu carro e você paga. Com o Senhor Jesus Cristo, você dá um passo de fé, você compra seu apartamento, sua casa, seu terreno e você paga. Você compra lá sua televisão, sua geladeira, sua cama, você troca seus móveis com passo de fé. Aleluia, porque passo de fé é isso, aleluia. Você crê que o Senhor Jesus vai fazer. Aleluia. Sabe, meu irmão, quem trabalha por conta, aleluia, ele vive, aleluia, de fé. Nós trabalhamos por conta há muitos anos, né? Não tínhamos aposentadoria, trabalhávamos, aleluia, dia a dia. Era o dinheiro que Deus dava no dia a dia, aleluia. E nós compramos muita coisa, né? Construímos nossa casa, compramos muita coisa, trocamos muito carro, né? Passeamos, aleluia, tudo por fé, aleluia. Não tinha o dinheiro para comprar aquilo, aleluia. Mas a gente cria que Deus ia dar. Sabe, que Deus ia dar, e você vivia na dependência, e nós cria que Deus ia pagar para nós, e Deus pagou, meu amado. Nunca, aleluia, deixamos de pagar alguma coisa, ou desfazemos porque não pagamos, aleluia, e até o fim, aleluia, daquilo que a gente tinha comprado. E você viver por fé, é crer que Deus vai providenciar, aleluia, né? E se você, aleluia, é assalariado, aleluia, você pode fazer umas continhas aí, aleluia, e crer que Deus vai te dar o que? Sabedoria para você, aleluia, adquirir bens. Quando, aleluia, o povo foi lá, aleluia, para em prisão, aleluia, o que aconteceu? Jeremias falou assim, olha, construa casa, adquire propriedade, seja abençoado, dê seus filhos em casamento, né? Se multiplique aqui, porque vocês vão ficar aqui há muito tempo, aleluia, né? Há pessoas que pensam assim, né? Eu tinha meu pai não gostava de comprar nada, sabe? Nós tivemos uma casa, porque minha mãe insistiu muito, ela trabalhava, juntou dinheiro, e aí nós compramos um terreno, a gente trabalhava, ajudava minha mãe, porque meu pai falava assim, para que isso, bobeira, a gente vive hoje, come hoje, tem que comer bem, beber bem, né? Porque amanhã a gente vai morrer. Ele tinha esse pensamento, irmão, sabe? Era um homem trabalhador, fazia muitas coisas, não passamos necessidade, ele trabalhava, nós éramos em 7 em casa, aleluia, e minha mãe lavava roupa, antigamente não tinha máquina, né? Então muitas pessoas lavavam roupa para fora, minha mãe lavava roupa, minha mãe também matava frangos para um restaurante, e a gente foi trabalhando, foi dando dinheiro para minha mãe, aleluia, e compramos o terreno. Aí depois, sim, meu pai, né, ajudou a construir, aí foi outra história. Aí foi outra história da vida, porque o terreno já estava lá. Mas se dependesse dele, ele nunca teria comprado um terreno, nunca, sabe, nunca. Por quê? Aleluia. Porque uma vez ele ganhou um terreno aqui em São Paulo, sabe, numa rádio, a rádio sorteava terreno e meu pai tinha ganho um terreno. E meu pai quis vir, mas minha mãe não quis. Aí ele falou, então também, já que eu ganhei um terreno, nunca mais vou comprar um terreno. E ele não comprou mesmo, sabe, ele só construiu porque minha mãe comprou. Aleluia. Então, irmãos, são cabeças que as pessoas têm, mas o quê? Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder que nela há. Nós não podemos errar assim, porque nós temos o que? A palavra de Deus. Nós temos, né? E a Bíblia, aleluia, ela nos manda o quê? Nós construirmos. Ela manda o quê? Nós adquirirmos, né? Bens. Para quê? Para deixar para os nossos filhos. Irmãos, para deixar, você vai deixando. Por que as pessoas aí são ricos? Porque os tataravós, os bisavós, foi deixando, foi adquirindo riqueza ao longo da vida, foi adquirindo, aleluia. Então o Senhor é bom, mas o quê? Toda riqueza, meu amado, sem Deus,
ela vai, aleluia, pelos dedos, ela solta pelos dedos. Por isso a importância de nós termos a palavra de Deus na nossa vida. Aleluia, para que nada, aleluia, para que não haja perda nas nossas vidas. Então, Gideão, ele arrumou desculpa, como nós também arrumamos. Como é que eu vou fazer isso? Como eu posso fazer isso? Né? Como eu posso? Podendo, meu amado, podendo. A palavra de Deus diz que o quê? Nós emprestaríamos a muito e não tomaríamos emprestado. Né? Mas, aleluia, na hora do sufoco, o que as pessoas fazem? Eles vão e pegam emprestado. Eles abriram o quê? Uma brecha para o inimigo assolar. Né? Mas, olha, na hora do aperto, a gente não acha isso. Você passa aí pelos postes, eles falam assim, 2.000 te ajuda hoje? Né? 2.000 te ajuda? Às vezes você está precisando de 50 reais para pagar uma conta, né? Mas 2.000 te ajuda. Né? E sem burocracia, aleluia. Né? Mas você vai se enrolando, quando a palavra de Deus diz para nós não fazer isso. Mas, pastora, se eu não fizer isso, eu vou... Não, se você esperar em Deus, Deus envia providência. Deus envia, meu amado. É isso que é viver o milagre de Deus. Sabe por que nós não vivemos o milagre de Deus? Porque nós não temos fé. Não temos, sabe? Eu era católica e eu e o Paulo, nós estávamos de novo juntos. E eu me lembro que um dia, né? Um dia eu estava indo para casa e eu queria comprar pão, sair da fábrica, queria comprar pão e não tinha dinheiro. E eu perguntei no Paulo se ele tinha, ele também falou que não tinha. Aí encontrei minha irmã Andréia na rua. Não, eu fui na casa da minha mãe. Passei na casa da minha mãe, aí a Andréia estava lá. Aí a Andréia, do nada, ela virou para mim e falou assim, toma, Ana, esse dinheiro para você. Era o dinheiro que eu precisava, irmãos. Entendeu? Era o que eu precisava para comprar pão. Então, eu vivi muitos milagres de Deus, aleluia, porque o que? Havia uma dependência de Deus. Eu nunca pedi dinheiro emprestado, já precisei de dinheiro. E, aleluia, conversando com as pessoas, sabe, emprestavam. Fátima me emprestou muito dinheiro, aleluia, sabe, a gente empresta entre os irmãos. Quando sabemos que temos um problema, aleluia, a gente conversava com os irmãos e os irmãos emprestavam. Minha sogra, ela era agiota, sabe, ela era agiota. E aquilo incomodava a gente, incomodava o Paulo. Aí um dia ela tem uma Bíblia desse tamanho. Aí um dia o Paulo abriu a Bíblia lá e mostrou para ela que não se emprestava dinheiro, né, a juro. E ela foi e parou de emprestar. Não foi, Paulo? Ela parou de emprestar. Basta uma palavra. Basta uma palavra de Deus. Quando ela entra na pessoa, ela entra, meu amado. Ela entra. Aleluia. Então, irmãos, são coisas práticas que a palavra ensina. Às vezes a gente pergunta assim, mas por que eu estou vivendo isso? Por quê? Por que os midianitas estão comendo o meu pão? Por que os midianitas, sabe, estão arrombando a minha casa? Por quê? Porque nós abrimos uma brecha no reino espiritual. Porque ele vela pela palavra. O diabo é astuto, meu amado. Você não viu que eu preguei aqui, que eu falei que os anjos, né, que não é para nós desprezar as criancinhas, porque os anjos das criancinhas se apresentam diante de Deus todos os dias? Todos os dias, meu amado. Para chegar diante de Deus, os anjos é menos de um piscar de olho. Então, amado, o anjo, aleluia, que nos acompanha também, que todos nós temos anjos que nos acompanham, eles se apresentam diante de Deus. E Satanás também. E Satanás fala, viu teu filho lá? Ah, teu filho está desobedecendo tua palavra. Está desobedecendo. Não é assim que o mundo faz? Não tem pessoas que olham o filho do outro fazendo uma coisa errada e chegam. Você não sabe o que seu filho fez. Você não sabe. Seu filho estava ali na rua fazendo isso de errado. Estava ali fumando, estava ali brigando, estava fazendo isso. Satanás faz isso. Você viu o que seu filho fez? Seu filho transgrediu sua palavra lá. Tá? É isso, amado. Nós temos, aleluia, nós temos um acusador. O acusador não é o irmão. O acusador não é o pastor. O acusador é Satanás. Por isso que o Senhor sempre fala pela palavra dele. Para quê? Para que nós não venhamos tropeçar. Mas se tropeçar, nós temos um advogado. Jesus Cristo, Senhor nosso, que nos lava e nos purifica. Ele fala lá em Isaías que ainda que nossos pecados fossem vermelho como carmesim, ele, né, transformaria em branco como a neve. Então, amado, a importância
de nós fazer uma autoanálise. No dia da ceia, quando a gente fala assim, né, examina o homem a si mesmo e coma ou beba deste pão, é isso. É nós examinar a palavra todo dia e comer ela. E ser, aleluia, fiel a essa palavra, meu amado. A ser fiel. Por quê? Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a misericórdia dele dura para sempre, né? Então, ele começou a arrumar as desculpas dele. Ele era menor, né? Ele era pobre, ele não tinha o que fazer para Deus, né? Às vezes as pessoas não falam, aleluia, né? Pregam dízimo. Irmão, a gente prega dízimo, graças a Deus. Esse ministério não precisa de dinheiro desesperado para você. Dízimo é bênção para você. Oferta é bênção para você. Não é para nós, é para você. Graças a Deus, desde que nós abrimos esse ministério, nunca trabalhamos no vermelho, nunca, meu amado. Construímos isso aqui, nunca no vermelho. Aleluia. Nunca pegamos um dinheiro emprestado para fazer alguma coisa. Sabe por quê, meu amado? Aleluia. Porque é obedecer a palavra de Deus. Obedecer. Nós temos que obedecer aquilo que o Senhor, aleluia, nos mandou fazer. Mas quando nós damos os nossos dízimos, Malaquias diz que por causa disso, ele abre as janelas do céu. Por que, pastor, você está falando isso? Porque ele falou, eu sou o mais pobre. Às vezes a gente ouve, né, falar do dízimo e fala assim, meu Deus, eu não tenho nenhum trabalho, eu não tenho nada, aleluia. Mas se você honrar a Deus, meu amado, se a pessoa te der R$1 e você honrar a Deus, pegar 10 centavos, botar lá no cantinho, e falar, isso é o meu dízimo. E no dia que você entregar aqui no altar, você falar, Senhor, esse é o meu dízimo, o Senhor sabe. Você vai ver o que Deus vai fazer. Né? Mas às vezes a gente não tem fé para isso. A gente fala, isso aqui, né? R$10 de dízimo não é nada, R$5 de dízimo não é nada. Meu amado, isso que é a oferta que a viúva deu. A viúva deu o quê? Tudo que ela tinha. Era o que ela tinha. Ela não pegou emprestado para dar, ela não pediu no vizinho para dar, né? Até estou falando isso porque quando Candinha era viva, nós tínhamos esse negócio. Quando a gente ia para o culto, e uma tinha e outra não tinha, a gente dava uma para a outra para dar. Né? É por isso que eu estou falando isso. Mas, sabe, irmãos, é por quê? Porque Deus, aleluia, Ele olha o intuito do nosso coração. E Gideão, ele falou isso, sou pobre. Até isso ele falou, meu amado. Deus estava perguntando, Deus conhecia ele. E Deus conhecia Gideão. Gideão não conhecia Deus, porque ele foi se apresentar para Deus. Apresentou até a família. Mas o Senhor disse para ele, porque eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Vê que ele não ia ferir porque ele era valente, porque o anjo chegou, né, dando uma força para ele, homem valoroso, né? Às vezes o Senhor fala com a gente assim, né, você é a menina dos meus olhos. Às vezes você está tão quebrado, você fala, como é que eu posso ser a menina dos olhos do Senhor? Tem dia que você está tão quebrado, vem uma palavra, ou o irmão chega, fala uma palavra com você, você fala, como é que pode ser isso? Eu estou destruído, eu estou aqui, né? Mas Deus não vê como a gente vê, irmão. Aleluia. Deus olha como você é. E você é o melhor de Deus. Você é o melhor, meu amado, de Deus. Por isso que você está aqui. O Senhor te convidou e você disse, eis-me aqui. Aleluia. Deus tem prazer quando nós chegamos aqui para ouvir a palavra dEle, para crescermos espiritualmente. A palavra do Senhor, amado, é a melhor vitamina para o nosso corpo, para a nossa saúde. É a melhor vitamina que nós temos, aleluia, para o corpo e para a alma também, aleluia, e para o espírito, meu amado. Ela testifica conosco que estamos com o Senhor, aleluia. O nosso espírito está ligado com o Espírito de Deus. Então o Senhor falou, Gideão, é porque eu sou com você que você vai vencer. Não é por causa das suas conversas, não é por causa do povo, não é por causa de ninguém. Então, irmão, nós vencemos porque o Senhor está conosco. Você está passando uma situação, você vai vencer ela, porque o Senhor é com você. Não é na tua força, não é pelo que você tem, não é pelo que você adquiriu, não. Mas é porque o Senhor é com você. Ele vai fazer você
um vencedor. Ele vai repreender esses medianitas, ele vai repreender essas forças ao contrário, que tem, aleluia, assolado a tua vida, aleluia. É noite, amado, que a misericórdia de Deus vem sobre nós, porque a misericórdia de Deus veio sobre Israel, aleluia, por causa de um homem, e a misericórdia de Deus vem sobre nós, através de Jesus Cristo, o Senhor nosso, aleluia, por tudo que o Senhor é. Gideão, meu amado, ele estava tão abatido, Gideão, ele estava tão, aleluia, desfalecido pela situação que eles estavam vivendo, que ele falou assim, e ele disse, né, ele não se conformou. Poxa, se eu ver o anjo, conversar com o anjo, a metade que Gideão conversou, aleluia, né, eu já estava fortalecida, eu já estava achando, aleluia, que eu sozinha ia destruir todos os medianitas, aleluia, mas Gideão não. Você vê que ele estava tão enfraquecido, que ele diz novamente, se agora tem achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal que és tu que falas comigo. Olha, irmãos, de tão, aleluia, tão abatido que ele estava, ele foi pedir prova, aleluia, o anjo estava ali, o Senhor estava usando, aleluia, a figura de um anjo para falar com ele sabia que era o anjo do Senhor, aleluia, mas ele queria prova, e da maneira que ele queria, aleluia, ele diz, porque rogo-te que daqui não te aparte, até que eu volte e traga o meu presente e põe perante ti. E disse, eu esperarei até que volte. Vê, aleluia, ele era pobre, ele era isso, ele deu uma de coitado. Mas agora ele tem até um presente para dar. Ele tem uma oferta para dar. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, né? Ninguém é tão pobre, aleluia, sabe? Que fala assim, eu não posso fazer isso. Essa palavra aqui eu não posso obedecer porque eu não tenho condição. Aí ele vai, né? E entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos sem fermento e um éfa de farinha e carne, e pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Vê, irmãos, aleluia, que demorou. Por quê? Será que o carneiro já estava morto? Não, deve ter matado o carneiro ainda. Foi fazer o pão ainda. Bem que sem fermento, beleza, mas assar a carne, ele assou a carne, ainda fez um caldo, né? Demorou, e o anjo ficou lá esperando, sabe? Só de chegar e ver o anjo, meu amado, já estava confirmado muita coisa nele. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos sem fermento e põe sobre esta pedra e derrama-lhe o caldo. E assim ele fez. Vê, meu amado, aleluia, o cuidado. Ele trouxe a carne assada, mas ele também trouxe o caldo, né? Para quê? Para molhar o pão, né? Para suavizar, aleluia, a carne assada, aleluia. E ele entregou o melhor ao Senhor, aleluia. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Olha, irmão, que coisa linda, né? O anjo recebeu a oferta. Assim como Elias, quando Elias fez a oferta, o fogo desceu e lambeu toda a oferta, aleluia, manifestando ali o poder do Senhor, aleluia, no meio do povo, né? Por quê? Porque Elias tinha feito um desafio. Aquele que for Deus verdadeiro, responda com fogo. E ele respondeu com fogo. Deus tem respondido com fogo em nossas vidas, irmão. Deus tem manifestado o teu poder. Momentos, às vezes, que nós não temos saída, como estava aqui Israel. Não tinha saída para eles, né? Não tinha mais alimento, não tinha ninguém que tivesse uma estratégia, mas o Senhor, aleluia, deu uma estratégia em Gideão. Por isso que o anjo chama ele de varão valoroso, né? Porque ele teve uma estratégia para que saísse das mãos do medianita. E Deus tem nos dado estratégia para sair da mão dos nossos opressores, meu amado. Daqueles que têm nos afligido,
daqueles que têm, aleluia, nos contrariado, e tudo isso são demônios, né? Demônios, aleluia, com nomes diferenciados, aleluia, demônios da derrota, demônios da angústia, demônios da aflição, demônios do desespero, aleluia, e nós não entendemos o trabalhar de Deus, irmãos, aleluia, mas uma coisa só nos basta, olhar para Jesus todos os dias e ser iluminado pelas coisas que o Senhor faz na nossa vida. Então Gideão, ele foi, aleluia, vitorioso, porque ele teve uma estratégia, aleluia, para fazer. Em Juízes 6, em Josué 5, nós vemos também, aleluia, que o anjo do Senhor, ele vai e aparece em Josué 5:13, e diz que sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou a Josué, e ele disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu senhor? E então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E ele fez Josué assim. Vê, amado, que a mesma palavra que o Senhor deu a Moisés, né? Moisés viu a sarça, e na sarça o anjo falou que era para ele tirar a sandália dos pés, porque o lugar é santo. Aleluia, meu amado. A terra que nós pisamos, ela é santa, sabe? A terra que nós pisamos, a tua casa é santa. Teu trabalho onde você está é santo. Sabe por quê? Porque você está e você leva a glória de Deus. A glória, meu amado. E os olhos do Senhor estão, aleluia, sobre mim e sobre você. Aleluia. Para quê? Para que as coisas aconteçam. Você já sentiu vergonha de Deus? Eu já fiz coisas que eu senti vergonha de Deus no trânsito, há muitos anos atrás. Deus virou meu olho para dentro, eu olhei meu coração e eu senti vergonha de Deus. E as lágrimas rolou nos meus olhos. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus é presente na nossa vida. Ele ouve tudo, Ele vê tudo, Ele está presente, aleluia, em todas as coisas. Não passa nada desapercebido a Ele, nada. E vê que o anjo, esse anjo, aleluia, ele veio, aleluia, como príncipe, né? Como príncipe do exército. Olha só, ele estava na frente daquelas batalhas que Josué foi conquistar a terra. Sempre o Senhor está na nossa frente, meu amado, sempre. Aleluia. Se você é aprovado em alguma coisa, porque o Senhor foi na frente. O Senhor foi na frente, aleluia, né? Ontem a dona Iracema estava contando que ela tinha pedido uma vaga para uma moça, e a gente não tinha vaga na época, mas ontem ela estava me contando que a moça, ela foi fazer um concurso e tinha 1.000 pessoas na vaga, 1.000, e ela foi, só ela passou porque só tinha uma vaga. Quem foi na frente, meu amado? O Senhor. Será que 1.000 pessoas não tinham capacidade? Não, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha, que Deus fecha, ninguém abre. Você tem que esperar Deus fechar a porta que Deus abriu para você, porque senão você vai ter problema. Você vai ter problema, meu amado. Quando Deus abre uma porta para você, é sério, aleluia, para a tua vida. Então você tem que esperar, aleluia, a hora de Deus, porque Deus, ele vai na frente. A Bíblia não diz que ele vai na frente, endireitando os caminhos tortuosos, tirando todas as coisas, aleluia. Então o Senhor é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos faz, aleluia, mais que vitoriosos, mais, né? A peça que teve aqui, o caminho é estreito, irmão, o caminho é estreito, né? Às vezes você vem com toda a sua bagagem, você vai vindo, né? E na beira do caminho, se andando no caminho, acontece uma coisa que te chateia, e você quer pegar a sua bagagem de volta, e você quer retornar para trás, aleluia, mas o Espírito Santo que está na tua vida agora, ele te fortalece para você prosseguir, ele te fortalece para você ir até o fim, para você fazer igual Daniel, porque o Senhor tinha certeza, conhecia Daniel, e ele falou: tu, porém, Daniel, tu vai até o fim. É até o fim que você tem que ir, Daniel. A sua vitória, Daniel, não está aqui, porque você teve essas revelações lindas. Você não está, Daniel, porque você
jejuou 21 dias, não está, Daniel, a sua vitória está no final. Sabe por quê, meu amado? A nossa vitória está no final, aleluia, porque nós vamos herdar a vida eterna, porque nós vamos ter um corpo incorruptível, porque o cristão não morre, mas ele passa dessa vida para outra vida. Aqui tudo passa, meu amado, aleluia. Você pode ter comido a melhor comida, aleluia, domingo passado, mas se você tentar saborear o gosto, você já não tem aquele gosto na sua boca. Você pode lembrar que ela foi uma boa comida, mas você não tem o gosto, sabe por quê? Porque você já comeu outras que te sustentou, por isso você chegou até aqui. Então é o dia a dia, meu amado. Deus tem muito para fazer em nossas vidas, muito mesmo, aleluia, mas é dia após dia, a dia após dia. Ore, espere no Senhor, busque, né? Uma coisa que aflige, nós estamos no culto de família, né? Todo mundo aflige. Quem é solteiro, quem não é solteiro, a família aflige. E principalmente nós que conhecemos o Senhor, vemos a nossa família perdida, vemos alguém que não foi aberto os seus olhos ainda, nós ficamos, Jesus, abre os olhos de fulano, Senhor, transporta das trevas para a luz, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, para que não venha a se perder, sabe, irmão, às vezes nós primeiro temos que orar, aleluia, para as pessoas ser salvas, para depois elas serem abençoadas. Por quê? Porque se elas não tiverem entendimento, elas jogam fora aquilo que tem. Joga fora, sabe? Porque não sabe, não defere, não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Mas se eles forem salvos em Jesus Cristo, Deus nos dá a sabedoria, aleluia, para nós adquirirmos riqueza. Deus nos dá sabedoria, aleluia, para nós sermos promovidos. Deus nos dá sabedoria, aleluia, para nós ensinarmos os outros. Então, irmãos, o principal de quem não é salvo é ser salvo em Jesus Cristo, porque senão não adianta. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta, meu amado. Quando Deus fala isso, muita gente acha que é ganhar a alma. Não acha, meu amado. Se ele é um cara que ele ganhou o mundo inteiro em alma, ele é um super-herói. Ele é um super-herói espiritual, entendeu? Mas é ganhar mesmo o mundo inteiro, ganhar, ter muitas riquezas, né? Aí no dia do enterro lá fúnebre, aquela coisa, né? Sobrenatural, que adianta? Não adianta, meu amado. O que adianta é ter o nosso nome escrito no livro da vida. É isso que importa. E como é difícil, às vezes as pessoas não entendem. Aleluia, mas nós continuamos orando, porque se nós estamos aqui, é porque um dia alguém clamou por nós, aleluia, o Senhor nos criou, tinha um projeto na nossa vida, aleluia, e nós estamos aqui. Sabe, irmão, ao longo da minha vida eu descobri que a maior obra que Deus tem na minha vida é a salvação, e eu trabalho para Ele por gratidão, porque é salvação. Porque só o salvo, aleluia, pode trabalhar. São gratos a Deus, não é grato? Quando nós somos gratos a uma pessoa, aí você sabe que ela está precisando de alguma coisa, você vai na casa dela, você limpa a casa dela, você lava a roupa dela, você passa a roupa dela. Por quê? Porque você é grato, aleluia. Então é assim, aleluia. Jesus me salvou, sou grata a Ele, eu venho na casa dele, né? E faço as coisas que eu tenho que fazer. Aí vou visitar os filhos dele que precisam, vou falar com quem precisa, aleluia, do amor dele, da grandeza dele, aleluia, né? Porque senão não adianta. Nós temos que entender isso, que a maior a obra que Deus tem na nossa vida é salvação, porque é uma obra grande, meu amado, porque você não pode entrar com bagagem, você vai ter que deixar as mentiras, as incertezas, a insegurança, as fofocas, os disse-me-disse, você vai ter que deixando a tua ira, você vai ter que deixando o teu nervosismo, você vai tendo que ser moldado ali, aleluia, né, nos frutos do Espírito, nos frutos. E aí se você é moldado, você começa a ser usado por Deus. Aí Deus te dá um dom de visão, Deus te dá um dom de profecia, Deus te dá o dom da palavra, Deus te dá o dom da ciência. Aí Deus vai te dando os dons. Por quê? Porque o Senhor já fez
uma grande obra na tua vida. Ele te salvou. Você deixou as bagagens para fora e se encheu da glória de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, orar esta noite, aleluia, para que o Espírito Santo, meu amado, nos capacite, nos dê estratégia em momentos de necessidade, nos dê estratégia como deu a Gideão. Não sei, né? Sei. Pessoas que têm estratégia, eles vendem pipoca, eles vendem docinho, não tem estratégia. E vai virando a vida, vai virando, vai operando, meu amado. Que Deus dê estratégia. O Senhor perguntou à mulher, o que você tem em casa? Ela falou assim, eu tenho um pouquinho de azeite. Jesus, né? O profeta falou com ela, você tem fé para multiplicar o seu azeite? Ela creu. Ele falou, então pega a vasilha. Ela não discutiu, meu amado. Você vê, os homens são ousados. Os homens falavam com os anjos, falavam isso, falavam aquilo. A mulher não. A mulher simplesmente obedeceu. Foi pegar, aleluia, as vasilhas. E o Senhor pôde multiplicar. Então, nesta noite, que Deus venha te dar estratégia. Na área que você está precisando, meu amado. Às vezes você precisa de uma estratégia na área familiar. Às vezes você precisa de uma estratégia na área da saúde. Você precisa de uma estratégia na área financeira. Uma estratégia, meu amado. Uma estratégia no teu serviço. Uma estratégia dentro do seu lar. Aleluia. O Espírito Santo fala ao nosso coração. E quando falar ao nosso coração e subir na tua alma, não acha, mas isso é bobeira. Faça que vai dar certo. Faz, meu amado. Porque é Ele que nos ensina. Jesus falou, tenho muita coisa para vos dizer, mas não tem como suportar agora. Mas quando vier o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele quer nos ensinar. Sejamos dependentes dEle, meu amado. Não olhe para você. Não olhe para a sua fraqueza. Não olhe para o tempo que passou. E você acha que passou muito tempo, agora não dá mais tempo. Com Jesus sempre dá tempo. Com Jesus o tempo é hoje. O tempo é agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, vem com o teu poder, vem com a tua graça. Vem, Senhor, vem movendo as águas. Move, Senhor, esta noite. Opera com o teu poder, opera com a tua glória. Opera com a tua unção, Senhor. Vai dando estratégia, Senhor, para cada um, segundo a necessidade que cada um tem, Senhor. Dê estratégia de oração, dê estratégia de clamor, de jejum, Senhor. Dê estratégia, Senhor, para falar, para calar. Oh, Jesus, para agir. Dê estratégia, Senhor. Somos dependentes do Senhor. Tu deu estratégia a Gideão, Senhor. Ah, Senhor, uma estratégia que muitos devem ter falado que ele era louco. Muitos devem ter rido dele, Senhor, mas foi a estratégia certa para o momento certo. Então venha nos dar estratégia nesta noite, seja para qual for a situação, Pai. Venha, Senhor, nos ensine, porque somos dependentes de Ti. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.